e a pessoa quer ver aulas e aulas e aulas, às vezes ela começa a repetir a mesma aula, mas fica só vendo aula. Qual é o problema disso? Mais uma vez, a taxa de retenção, pelo que os estudos mostram, é subótima, de você estar só consumindo passivamente o conteúdo. Na hora que você está resolvendo uma questão, você tem que puxar conceitos que você, em algum momento, já aprendeu e tentar aplicar aquilo na prática. Né? Isso é muito parecido com um caso clínico. Se você está lá num consultório, ambulatório, chega um paciente, não, eu estou sentindo uma dor torácica, assim, assim, assado e tal, você começa a puxar conhecimento seu. Pô, será que essa dor torácica é típica? Será que ela é atípica? Tenho que me preocupar com esse paciente? Será que ele tem uma coronariopatia? Então, tudo isso você está puxando conceitos e conectando, fazendo sinapse ali. Né? Não deixa de ser uma forma de raciocínio ativo. A questão é a mesma coisa. Chegou lá, criança de 3 anos, chegou com febre, exantema, etc, etc, etc. Agora você tem que, né, fechar o olho um pouco e falar, o que é que eu sei sobre doença exantemática? Quais são as hipóteses diagnósticas? Eu estou lembrando de 3 aqui, mas acho que tem bem mais do que isso. Será que tem uma quarta? Ah, lembrei de uma quarta, tal. Você começa a procurar conceitos chaves ali na questão, tal. E aí não tem, é a realidade. Ou você está dominando aquele assunto, ou você não está. E aí é melhor você estar ciente da realidade, porque às vezes você está vendo muita aula, você acha que está retendo muito, mas na hora do vamos ver, e se você está prestando prova de residência, de revalida, de título, que seja, o que importa é você acertar a questão para conseguir passar no concurso que você quer, a questão vai te mostrar a realidade, nada mais do que a verdade. Você está dominando aquilo do jeito que deveria ou não. Então a gente fala muito isso. Ah, eu tenho 1 hora para estudar. Vou estudar apenas aulas teóricas. Será que é o jeito ideal? Não é. Tanto é que quando a gente vai para a Medcel, uma playlist da Medcel, né, já de infarto, vou ver lá a playlist. Ela começa por um pré-teste, né, geralmente 5 questões que você vai fazer, já para ter ideia de quanto você está dominando aquele tema para o que interessa para a prova de residência, porque você pode até dominar para a prática, mas não está acertando as questões de prova, não adiantou muito para passar na residência. Depois você vai ver as aulas teóricas e depois vai ter pós-teste com um bocado de questão para você solidificar aquele conhecimento. Então, cuidado para não ficar viciado em ver aula. Eu adoro ver aula, eu sei bem como é que é isso. Pô, quero ver mais aula, quero ver mais podcast e tal. Mas só isso não vai resolver. Você tem que fazer aprendizado ativo, e das formas de aprendizado ativo, questões é uma das mais eficazes, certamente. Uma coisa que eu acho interessante, assim, lá é mostrar que as coisas se retroalimentam, né? Na verdade, a pessoa vai assistir, o aluno vai assistir a aula, mas, assim, antes é importante que ele tenha visto as questões. Então, assim, digamos que, assim, um tema que eu não sei absolutamente nada, né? Vamos pegar uma coisa bem. Vamos pegar puxando para minha área, assim, obstetrícia, né? Classificação de Uhum, Robson, uma coisa que é extremamente teórica, que tem que ficar olhando ali, Robson 1, 2, 3, né? Aí você assiste a aula, fica uma coisa vazia, assim, uma coisa muito teórica, né? Se uhum, você pega uma questão antes, né? Por exemplo, assim, vamos pegar uma questão do SUS São Paulo, que caiu agora em 2023, né? Foi a primeira questão de obstetrícia. Era uma gestante, era uma gestação gemelar, né? E aí ela chegava na maternidade, em trabalho de parto, e eles perguntavam uma coisa bem teórica, assim, qual é a classificação de Robson? Aí perguntava ali, uhum. aí tinha o número, né, para você dizer qual que era. Se você for para a aula já sabendo que teve uma questão do SUS São Paulo que caiu exatamente isso, você já vai prestar atenção na hora que eu falo ali Certamente. sobre a classificação de Robson. Ah, e aí já pega o macete ali da hora da classificação também. Ah, quando for gemelar, é 8. Aí você pensa que o 8 são 2 bolinhas, né? São os 2 sacos gestacionais. Então, sempre que for gemelar, é 8. Aí você já vai gravar aquilo e vai voltar para a questão, né? Então, a Perfeito? aula, ela retroalimenta a questão e a questão retroalimenta a aula. Então, o seu cérebro já vai focar 100% da sua atenção na aula no momento que o professor fala daquilo que você já lembrou que caiu na questão, né? Então, acho que é Perfeito. bem importante a gente colocar isso, né? Digo mais, já tem a importância de pré-teste, etc. É o seguinte, às vezes, sei lá, vou puxar para minha área aqui de cardiologia. Cardiologia congênita, cardiopatias congênitas. É um assunto que mesmo quem gosta de cardiologia geralmente não gosta tanto do assunto cardiopatia congênita. E morre de medo, porque acha que as questões que vão cair são dificílimas e tal. E às vezes, quando você vai fazer o pré-teste, vou dar um exemplo de prova de título agora, as questões que caem de cardiopatia congênita são simples, geralmente. E aí você tira aquele peso dos ombros. Putz, eu achei que eu não sabia de nada, mas vê só, como que eu tenho aqui de prática clínica, de vivência, de faculdade, Estou conseguindo acertar as questões, ó. Já não é um bicho de 7 cabeças, eu já vou mais tranquilo, né, ali para ver a aula. Do outro lado, às vezes tem assunto que você adora, sei lá, infarto.
Adoro infarto, estudo muito, vi muito paciente na prática, tal, tô me garantindo. Mas aí na hora que você chega na questão da prova, rapaz, das 5 questões aqui errei 4. Ou seja, você pode até estar sabendo na prática clínica, etc, ótimo, mas o conhecimento que você tem nesse momento não é o suficiente para você acertar as questões de prova. Então, vamos prestar atenção especial nessa aula aqui, porque você tem que preencher esse gap e errar muita questão para cravar as questões todas, né? Então, muito importante, eu acho que a questão, ela lhe ancora muito na realidade. Ela mostra o que é de fato ali. E ela também traz aqueles detalhes que geralmente a gente não prestaria atenção, né, na hora da aula. Outro exemplo Exato. que às vezes a gente, por exemplo, se eu estou dando aula de uma coisa bem simples, assim, uma tricomoníase, né? Às vezes eu estou explicando ali e o aluno ele vai prestar atenção na clínica, no diagnóstico, vai querer olhar ali, né, o tricomonas na lâmina. Mas assim, aquelas características básicas ali do início, que eu falo que é um protozoário, anaeróbio, parece que, Aham, isso aqui não é importante, né? Mas aí, se isso, você for para a questão, ali tem questão que eles colocam assim: é um protozoário aeróbio, né? Aí tudo isso, certo, só que coloca que o bicho é aeróbio. E aí você pensa, nossa, isso. mas que eu errei por causa disso. Só que se você viu a questão antes da aula, você já sabe que aquele detalhe é um detalhe importante, né? Por isso que a questão Exato. antes é mais importante, né? A gente fala muito no Cardio Papers, Jara, de jogue o jogo. É aquele negócio, vida real é uma coisa, prova é outra coisa. A prova é um jogo, não deixa de ser. Você tem que falar o que o examinador quer escutar. Então, como é que você aprende essa linguagem de falar o que a pessoa quer escutar? Falando, praticando, né? Você não vai aprender inglês só escutando aula no YouTube e tal lá. Você tem que chegar e falar, de fato. Então, você aprende essa fala de acertar o que a pessoa quer escutar praticando. Então, questão, foco total nisso.